eu sou a Fernanda Villarrodone e você está ouvindo Escuta Ela Podcast. Nessa segunda temporada, o nosso tema é Tirando do Papel. Traremos histórias, relatos e pessoas inspiradoras para contar um pouquinho sobre a trajetória delas e, quem sabe, incentivar você a colocar o seu sonho ou projeto em prática. E aí, bora escutar ela? Olá, Escutelers, como vocês estão? Hoje a convidada é muito especial, muito chiquérrima. Eu não tô nem vestida pra isso, assim, realmente. Ela que é jornalista de moda, beleza e bem-estar, consultora de diversidade, equidade e inclusão. Luanda! Seja muito bem-vinda, Luanda! Ai, Fê, obrigada pelo convite, eu tô muito feliz, fiquei muito honrada quando você me chamou para fazer parte disso. Enfim, acho que tem tudo a ver com o que eu tenho falado e vivenciado aí nos últimos anos. Imagina, a honra é minha de falar com Luanda Vieira, muito chique. Bom, Lu, a primeira pergunta aqui no podcast sempre é essa, e talvez uma das mais difíceis, que é, afinal, quem é Luanda? Nossa, é difícil mesmo. Sessão de terapia, né? Total. Essa pergunta é terapia. Mas olha, eu sempre tento não me definir pela minha profissão, mas eu realmente sou minha profissão, eu sou jornalista, e desde que eu me entendo por gente, assim, eu amo muito contar história, eu amo muito ouvir a história de pessoas. Então, eu acredito que a Luanda é uma pessoa que gosta de contar histórias. E é apaixonada por moda, é apaixonada por beleza, apaixonada por fotografia. Enfim, mas contar a história é minha maior paixão. Arrasou, e eu já tô sabendo, porque assim, eu escutei todos os podcasts que você já gravou, e você é master capricorniana e tem várias coisas em Capricórnio exatamente como eu. Então assim, existem algumas dorezinhas que você foi contando na questão principalmente do trabalho, que eu falo, menina, eu acho que realmente é os astros que deu uma bagunçada assim na nossa cabeça, porque é difícil, fala sério. Exato, não, assim, a ansiedade veio do Capricórnio, com certeza, meu burnout veio do Capricórnio, enfim, mas vamos falar disso mais pra frente. Eu amo colocar a culpa nos astros, juro. Eu acho a coisa mais confortável do planeta. Exato. Tipo, tá dando tudo errado, eu falo, gente, vamos descobrir qual que é a lua do momento. Dane-se, assim, a política, eu sei lá o que, nananã, tem umas horas que eu só quero pôr a culpa no astro. Tipo, sim, não, deve exato, ser a lua. mais fácil. Fica mais leve. Mas qual é seu signo? Eu sou 100% Capricórnio. Mentira! Sou 100%, então tipo assim, várias casas minhas, igual você. Sim. Por isso que eu falo, eu entendo algumas coisas, o Capricórnio tem essa rigidez que dá, às vezes, uma pirada, né? Sim. Mas enfim, vamos lá. Tô sabendo que recentemente você teve uma mudança aí na sua carreira e que de alguma forma teve a ver com a sua ansiedade, com o burnout que você acabou de contar. Eu queria que você falasse, inclusive, sobre uma frase que eu roubei sua de uma entrevista que você dizia: eu me senti ansiosa por sentir que estava perdendo oportunidades, apesar de estar no lugar onde eu sempre sonhei a vida toda. Comente! Nossa, muito difícil. Enfim, eu sempre quis ser jornalista de moda, eu sempre quis trabalhar em revista, eu coleciono revista desde pequena, assim, minha mãe assinava todas para mim, então era o maior objetivo da minha vida. Cheguei lá, virei editora de moda na Glamour, depois fui para Vogue como editora de beleza e wellness, e 2 títulos que, assim, eu sei da importância deles para o editorial, e para moda e beleza, enfim, só que eu comecei a realmente ficar ansiosa para onde esses lugares me levaram. Então, eu tinha muitas oportunidades, e eu nem falo de publi, tá? Mas eu tinha muitas oportunidades de construir histórias com marcas, e eu não podia por conta do meu contrato e tudo mais. Eu amo revista, eu estava até conversando sobre isso ontem. Eu amo muito revista, eu teria a minha própria revista. Mas não sei, eu não acreditava mais naquilo, e eu sabia que eu tinha muito mais para dar. Ao mesmo tempo, foi assim 1 ano de terapia para conseguir entender que aquele era meu sonho, mas que a gente muda, sabe?
E tudo bem mudar, e tudo bem conquistar o sonho e não querer mais aquilo, mas foi muito difícil para mim, principalmente porque na minha trajetória, as pessoas, eu sinto que as pessoas me acompanham justamente por essa minha trajetória. Então, eu senti um peso muito grande, pensando em decepcionar essas pessoas, sabe? Eu não sabia se elas iam entender que aquilo estava me fazendo mal, que o meu sonho virou um grande pesadelo para mim, na verdade, porque eu realmente estava ficando ansiosa de estar num lugar que eu não queria mais estar, mesmo amando. Então, a ansiedade, assim, foi 100% dos dois lados, de querer sair, mas ao mesmo tempo não saber como ia ser. Enfim, uma loucura, minha cabeça é uma grande loucura. Mas eu estava muito ansiosa vendo, sério, eu recebia pelo menos, vou falar mas pelo menos um e-mail por dia com oportunidades super legais e eu falava, putz, não posso fazer. Putz, não posso. Nossa, agora não dá. E eu tinha medo também dessa demanda acabar em algum momento, sabe? Então eu queria aproveitar a relevância do que eu estava fazendo para, enfim, viver esse momento que eu tô vivendo agora. Super. Posso te falar? A cabeça de todo mundo tá atordoada, tá todo mundo louco. Não se preocupe. Exato. Se preocupe, vai buscar ajuda e tal, mas assim, você não tá sozinha nessa. Mas engraçado que você tava falando, eu pensei em duas coisas. Como a gente projeta a felicidade, né, a realização completa em um estágio da vida. Então, tipo, eu quero trabalhar com revista. E aí você vai lá, batalha, e eu acho super importante a gente ter um objetivo, mirar em algum lugar, e aí falar, putz, cheguei, né, cheguei. Só que, às vezes, a gente acha que chegando nesse lugar, a estabilidade, a felicidade vai ficar estável, né, pra sempre. Exato. Eu cheguei, então pronto, minha vida tá resolvida pra sempre. Só que não, as coisas continuam mudando, e essa pressão do que você falou, da expectativa do outro, porque aí você fica, mas eu cheguei aqui, quantas pessoas não queriam estar aqui? Exatamente, sabe? foi isso. Como que eu vou largar a mão disso? O que vão pensar de mim? Será que eu vou ser ingrata? Quando, na verdade, você só está em transformação, certo? Exatamente. E uma coisa que eu aprendi muito nesse processo é que quando a gente tem um sonho, a gente idealiza aquilo. Só que quando a gente chega lá, não é exatamente como a gente idealizou, sabe? Então isso também é muito complicado de encarar e entender que, putz, ok, era meu sonho, mas não foi exatamente assim que eu pensei. E é muito engraçado que eu tava lembrando esses dias que o meu primeiro ano na Glamour, por exemplo, eu olhava para a redação e eu falava, nossa, será que um dia eu vou cansar disso? Acho que eu nunca vou cansar disso. Eu amo estar aqui e tal. E é muito louco que de lá pra cá passaram 4 anos e eu sou outra pessoa e não tô mais na redação e tá tudo certo, sabe? Sim, e que bom. Isso quer dizer que você tá em movimento, que você aproveitou o seu momento lá, né? Você, vamos dizer assim, sugou todos os aprendizados possíveis que poderiam existir naquele momento e agora você se transformou. E eu imagino que muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast, talvez por ser exatamente uma temporada falando sobre tirar do papel, tenham muitas pessoas que têm esse sonho de talvez mudar de carreira, ou de talvez investir em um projeto que tem em sonhos e tal. E como foi o seu processo de coragem para tomar essa decisão? Porque eu imagino que não seja uma decisão nada fácil, assim, abrir mão do estável para ir para o desconhecido. Exato. E principalmente que eu tava, diria que num lugar dos sonhos, de fato, de muita gente, inclusive o meu. Então, eu realmente só tive coragem de mudar quando eu paralisei de fato, quando eu tive um burnout que eu não conseguia olhar as mensagens do trabalho, me dava taquicardia, enfim. Foi isso. Eu só consegui ter coragem quando eu paralisei, quando eu entendi que para minha saúde não dava mais para eu continuar ali. Eu estava tentando e tentando e tentando. Eu já tinha passado por um processo de afastamento, indicado pelo psiquiatra e tudo mais. Voltei. Eu estava tentando muito. Até que não dá, meu corpo não respondeu mais. E aí eu falei, putz, esse é o momento. E tá tudo certo, já era uma coisa que eu vinha pensando há mais ou menos 1 ano,
E realmente eu não tive coragem até então de falar, é isso que eu quero. Foi realmente a minha saúde, o meu corpo dizendo, Lu, agora chega. Nossa, é muito doido como, tipo, nosso corpo, a nossa mente encontra uma forma de falar que se Sim. não é nos detalhes, porque provavelmente, eu digo isso porque eu já vivi isso, tá? Tipo, quando você passa total por isso e você tem um tempo pra digerir, quando você consegue olhar pra trás, porque às vezes demora até pra você conseguir ter essa visão macro, assim, você começa a perceber que a vida tava dando uns pequenos sinais aqui, Total. uns pequenos sinais ali e tal, e a gente vai ignorando, vai engolindo. Até uma hora que a vida fala, bom, se você não conseguiu nos pequenos, tá aqui uma porrada. Exatamente. Exatamente. Quando eu tive essa crise de ansiedade, eu percebi que eu já tinha tido várias crises de ansiedade e eu não identificava aquilo como crise de ansiedade, sabe? E aí eu olhei pra trás e eu falei, meu Deus, eu lembro exatamente a primeira vez, foi numa semana de moda, eu tava em Londres, era a minha primeira vez em Londres, e eu tive uma crise de ansiedade no metrô. E aí eu falava, ai não, acho que é o tempo, tipo, lá fora tá muito frio e aqui dentro tá muito quente, acho que foi uma coisa, sabe? Aí depois eu fui num museu em Londres, entrei no museu, tive uma crise de ansiedade também e culpei o tempo. E aí quando eu tive essa última crise de ansiedade, que foi esse burnout master, eu falei, gente, eu tô tendo crise de ansiedade há mais de 2 anos e eu simplesmente não tava ligando. Sabe, eu colocava a culpa em qualquer outra coisa, menos que era meu corpo pedindo pra prestar atenção e cuidar de mim, sabe? Exato, e é por isso que eu sempre falo muito sobre autoconhecimento, porque autoconhecimento traz essa sensibilidade de você entender o que tá acontecendo com você, sabe? Você entender, tipo, isso não é normal do meu corpo sentir, sabe? Às vezes a gente acha que autoconhecimento é só coisas lindas, no que eu sou boa, no que eu posso acrescentar um skincare e tal, tipo, só que não, autoconhecimento também é olhar para as partes mais doloridas, assim, é olhar para aquela parte que incomoda, que dói, que machuca, e tentar entender da onde vem, por que vem, o que tá trazendo, sabe? Porque agora, eu lamento que você tenha tido que passar por isso, pra despertar tudo isso, porque eu entendo também, tive que passar por uma grande também crise de ansiedade por anos pra, enfim, olhar para passado, olhar para coisas que aconteceram antes, que a gente, né, ia negligenciando pra realmente evitar o sofrimento, mas que bom que você chegou nesse estado de consciência e conseguiu ter essa coragem de se movimentar, né? Sim. Eu acho que o bom, óbvio, é a gente ir percebendo com o tempo, até pra gente não ter que chegar no limite pra ter que tomar essas decisões, né? Exatamente. Não, e a terapia, assim, mudou a minha vida. Eu demorei muito pra fazer terapia. Inclusive, eu tenho certeza que eu só consegui identificar essa última crise de ansiedade, enfim, por conta da terapia, a questão do autoconhecimento, mas eu fui começar a fazer terapia na vida com 31 anos, tenho 33 agora, porque eu tinha um trauma, eu fui menor, enfim, e eu fui numa sessão e eu fiquei olhando para a psicóloga, eu não queria falar nada, eu odiava estar naquele lugar, e aí eu prometi para Luanda pequena que eu jamais me colocaria naquela situação de novo, enfim, e aí quebrei isso e fui para terapia. Se não fosse a terapia, eu acho que eu tava, talvez até agora, ali tendo burnout e, ai não, mas vai passar, amanhã vai passar, e me forçando a fazer as coisas, sabe? Sim, terapia é tudo nessa vida, gente. E deixa eu te perguntar, inclusive eu vou comentar aqui com os ouvintes, que agora eu tenho um grupo no Telegram para as pessoas que escutam o podcast para participarem, e lá tem vários spoilers, então assim, ninguém sabe que eu tô te entrevistando hoje, a não ser as meninas do grupo, que eu contei pra elas. Chique. E aí, me mandaram aqui uma pergunta pra fazer pra você. Tá. Assim, ó. Seria legal saber da Luanda se os medos e a ansiedade dela viraram motivação no trabalho de alguma forma e a seguir os seus projetos. Ou se esses medos e as ansiedades paralisaram essa ideia. E como ela lida com esse sentimento hoje em dia? Eu tenho muito medo de romantizar a ansiedade, porque eu sou capricorniana, então assim, não coloco uma meta na minha frente que eu vou querer fazer, custe o que custar, sabe? Então eu tenho muito medo de falar sobre isso, mas a minha realidade é essa, a ansiedade e os meus medos sempre me motivaram a continuar
sempre me motivaram a querer conquistar as minhas coisas, exceto, obviamente, quando eu paraliso de fato e aí não tenho o que fazer. Mas, em geral, a minha ansiedade é uma aliada minha, na verdade. Uma vez eu entrevistei uma psicóloga e eu perguntei para ela, eu falei, mas quando que a ansiedade passa? Quando acaba isso? E aí ela falou, Lu, sinceramente, é bom você ser um pouco ansiosa. Não estou falando das paralisações, mas ela falou, a ansiedade, o medo move a gente. Então, não queira se livrar totalmente disso, porque é isso que te impulsiona. Eu acho que para mim caiu como uma luva, enfim, mas não sei se vale para todo mundo. Mas os meus medos com certeza me motivam. E aí também, eu acho que quando a gente fala sobre isso, eu não tenho como não racializar a conversa, porque, enfim, eu cresci ouvindo que eu precisava ser muito boa, que as oportunidades para mim seriam complicadas por ser negra e tudo mais. Então, existe isso na minha cabeça também, sabe? Enfim, eu tenho que conquistar tudo que eu coloco no papel, porque eu cresci assim, estou capricorniana, enfim. Mas terapia, gente. No paralelo, terapia. Total, não, mas eu adorei o que você falou, concordo 1000%, que assim, a gente tem que tomar cuidado para não romantizar e nem trazer uma coisa muito linda e lúdica sobre a ansiedade, sobre, né, o sofrimento, porque na real que quem tá passando por aquilo naquele momento, é muito difícil você ver a luz no fim do túnel, sabe, naquele momento, mas é inegável que esses momentos de dificuldade são aqueles momentos que vão te fazer agir de alguma forma, que Exato. São os momentos que vão te transformar, porque se a gente viver sempre na zona de conforto, não tem o que modificar, você vai ficar sempre ali no seguro, no confortável, e talvez não vai avançar, não vai alcançar, né, então assim, é óbvio que ninguém deseja, né, ansiedade, medo, pânico pra ninguém, deixando isso muito claro, exato. Porque não é um sentimento, não é nada bom, sabe? Mas eu acho que com sofrimento também vem alguns aprendizados. Sim. De alguma forma. Mas se a gente conseguir se inspirar em histórias e encontrar forças sem ter que chegar nesse limite, melhor ainda, para isso que a gente tá aqui contando a nossa história. Né? Exatamente, e entender que pode pegar uma palavrinha só do que eu falei, não precisa repetir a minha história, sabe? Mas se uma palavrinha do que a gente está falando aqui ajudar alguém, tá ótimo. Tem uma amiga que ela um dia virou para mim e falou assim, porque eu compartilho muito nos stories, enfim, minhas ansiedades, tipo, gente, hoje eu não tô bem e tal. E aí ela falou assim, nossa, Lu, eu, quando tô ansiosa, não saio da cama. E aí você fala que você tá ansiosa, mas aí você vai pra academia, você vai não sei aonde, você faz várias coisas. Mas eu entendi que, por exemplo, fazer exercício pra mim me livra, não totalmente, mas alivia muito a minha ansiedade. Então, cada um tem um jeito, né? Cada um encontra a sua forma. Total. Não, eu sempre penso nisso também, que assim, a minha ansiedade não é a mesma que a sua, jamais vai ser. A gente pode até ter sentido, sabe, reações parecidas, mas a sua história, a minha história, cada um vai construir a sua. A gente pode se inspirar no caminho do outro, assim, mas a gente nunca vai conseguir pisar nas mesmas pegadas daquela pessoa. Exato. Né? Eu também fico pensando na terapia, às vezes, acho que tem muita gente que vai na terapia achando que vai encontrar a solução pra tudo, ou que o próprio terapeuta, a própria psicóloga vai guiar, vai pegar na mão e falar, olha, esse é o caminho aqui, ó, segue aqui. Mas não é muito assim, sabe? Tipo, você vai continuar dirigindo, eu sempre imagino assim, sei lá, a terapia é quase que um Waze. Ele vai te dando umas direções, mas quem tá dirigindo é você. Você que tá com o volante na mão, você que vai decidir se você vai pra direita ou esquerda, não tem ninguém te obrigando. Né? Então, a gente vai ter que ter o livre-arbítrio de tomar as nossas decisões. E o
que a gente puder pegar de inspiração do outro, de referência, de aprendizado, porque eu acredito que o que a gente está fazendo aqui é a tal da humanidade compartilhada, que é quando a gente compartilha não só as nossas vitórias, mas a gente compartilha as nossas dores também, porque isso faz com que a gente se sinta humano, parte de algo maior. Né? Por muito tempo eu achei que só eu senti o que eu sentia, porque eu não falava pra ninguém, eu não via ninguém falando sobre isso. Eu falava, gente, acho que ninguém nunca sentiu o que eu senti. E aí eu fui ver que tem milhões de pessoas que estão sentindo assim como eu, sabe? E aí você sente um acolhimento nessas trocas. Exatamente. Não, e é muito importante, principalmente com redes sociais, enfim, eu tenho amigas que não são da comunicação, e zero entendem a dinâmica por trás das redes, e é isso, eu fico indignada das pessoas acharem que o que eu escolhi postar no Stories é só aquilo, minha vida é só aquilo, sabe? Que elas não entendem que existe um recorte, então eu acho muito importante você, eu e todas as pessoas falarem que não é só um mar de rosas, né? Exatamente. Lu, você arrasou muito, eu amei a nossa troca, e agora a gente vai fazer um bate-bola, rapidão, com algumas perguntas, e você responde o que vier na sua cabeça, tá? Ai, meu Deus, tá. Vamos lá. Complete a frase. Quando a ansiedade bate na porta, a primeira coisa que eu faço é... respirar. Nossa, essa é a minha resposta pra tudo! Gente, pra tudo. Eu sou monotemática. Se você me perguntar alguma coisa, eu falo respirar. Respirar. Não, o último ano que eu mais fiz foi respirar. Não, e a gente para de respirar, né? A gente, de repente, ainda mais as pessoas que têm ansiedade. Se você parar pra perceber... nos momentos demais, você não tá nem respirando, você tá respirando um tiquinho, assim. Exatamente. Dá até uma dor no peito quando você respira fundo, né? Você fala, caraca, existe ar. É isso. Vamos lá. O que mais te relaxa? Nossa, acredito que ler. Gostoso. Ler tem me feito muito bem, Já que você falou de leitura, então indique um livro. Eu tenho vários livros pra indicar. Então indica vários. Não, mas tem um que no auge da minha indecisão, no primeiro momento que eu tive ansiedade, que eu entendi que era crise de ansiedade, eu comecei a ler muito. E aí, um dos livros, e aí eu decidi que eu não ia ler mais autoras negras naquele momento, porque me trazia muita dor me identificar com tudo aquilo e tal, e eu não queria mais discussão de raça. E aí, caiu na minha mão o livro Primeiro Eu Tive Que Morrer, da Lorena Portela. E esse livro era eu. E eu diria até que depois da paralisação foi nele que eu pensei, tipo, eu vou pedir demissão agora, porque eu não posso ficar dando spoiler dele, mas era exatamente isso. Era uma criativa que teve um burnout e foi passar um tempo... Onde era? Não lembro, mas era um lugar de praia. Ela foi passar um tempo numa praia e entendeu que a vida dela não era mais... que ela estava muito focada no trabalho e deixando a vida passar, sabe? Tipo, as relações e tal. Então, Primeiro Eu Tive Que Morrer, assim, é o livro que eu mais indico para todo mundo. Principalmente nesse quadro de ansiedade, burnout e carreira. Nossa, amei. Já vou comprar para ontem esse livro. Quero muito. É perfeito. Amei. Vamos lá. Onde você mais se sente conectada com você mesma? Em casa. E assim, no meu quarto. Meu quarto é o lugar que eu mais amo ficar. A Stephanie, minha namorada, às vezes ela fica até irritada, porque ela fala, vamos ficar na sala, sabe? Mas eu quero ficar no quarto. O quarto, assim, me deixa tranquila. É uma delícia quando a nossa casa é o nosso templo, assim, né? Exato. Bom, e pra finalizar... uma dica pra quem quer mudar de carreira, mas a autossabotagem ainda toma conta. Gente, de verdade, só vai. Eu recebo muitas perguntas de meninas que querem entrar no mundo editorial e tudo mais, mas não tem vagas porque as redações estão cada vez menores. E eu sempre falo o seguinte, sei lá, faz seu blog, escreve, faz por você. Sabe? E hoje, com o alcance das redes,
putz, você pode ir longe. Então, assim, só vai fazendo por você, sabe? Não espera acontecer, a oportunidade vir, enfim, só vai. Sim, total. Uma vez me deram essa dica, assim, se você quer ser escritora, então escreve. Você quer ser uma criativa? Exato. Então cria. Você quer ser artista? Então faz arte, sabe? Começa, mas começa. Nem que seja, tipo, escrevendo uma página por dia. Mas faça aquilo que você quer ser. Total. Não, e no meu primeiro emprego, assim, eu estudei numa faculdade que era... os 2 primeiros anos eram à tarde. E depois ia para amanhã. Então, era péssimo de encontrar estágio, porque era um horário muito surreal. Tipo, quem faz faculdade à tarde, sabe? E aí eu demorei muito para conseguir o meu primeiro estágio. Então, muito por isso, eu criava minhas coisas, porque eu falava, quando eu chegar numa entrevista, eu preciso ter alguma coisa para apresentar. Então, eu vou apresentar o que eu venho feito sozinha, sabe? E deu certo. Arrasou! Lu, muito, muito, muito obrigada por essa troca. Foi maravilhoso conversar com você, uma grande honra. E eu tenho certeza que você inspirou, de alguma forma, muitas pessoas que estão ouvindo aqui. Então, muito obrigada mesmo. Ai, obrigada a você pelo convite, foi uma delícia. Passaria o dia inteiro trocando com você sobre medos e ansiedades e carreira, mas me convida de novo. Não, pode ter, assim, ó, o que não falta de assunto neste perfil, neste podcast é ansiedade e medo. Fica tranquila. Assim, qualquer temporada vai existir esse tema, que não tem como viver nesse mundo sem isso. Então, assim, pode ter certeza que você vai voltar. Obrigada. Um beijo, gente. Até a próxima.